Estamos de volta aqui na programação da BMC News. A gente recebe agora o Arilton Teixeira, economista-chefe da Pex Partners, chegando aqui na nossa programação. Arilton, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando com vocês aqui. Obrigada, prazer é nosso. Arilton, a gente estava falando, né, o tema aí do dia, uma grande perspectiva, expectativa, na verdade, sobre a decisão, né, que pode sair ainda hoje em relação ao tributo, aos tributos aí sobre os combustíveis, se vai realmente prorrogar ou não, né, essa desoneração dos tributos. Há uma perspectiva, inclusive, de que Lula pode fazer isso de uma forma parcial ou, né, momentânea, mas eu queria entender, da sua visão, quais os impactos, né, que isso pode acabar trazendo, principalmente para a nossa inflação, né? Já tem ali um cálculo que, se realmente voltar, né, se tiver aí a volta dos tributos, poderia impactar em cerca de 69 centavos ali do litro da gasolina. Claro, a gente tem toda uma variação cambial, mas eu queria entender a sua visão em relação a este assunto, trazendo mais para o impacto da inflação. Vamos lá. Bom, a inflação brasileira está razoavelmente elevada há alguns anos, né? O Roberto Campos já escreveu cartas aí explicando o que ele não está conseguindo colocar a inflação na meta. Então ela já é uma preocupação. Essa volta dos tributos, ela pode piorar esse cenário, né? A inflação, por exemplo, que saiu sexta-feira agora, o IPCA 15 de fevereiro, ele caiu de 5,83 para 5,87 para 5,63. A meta esse ano é 3,25, com mais de 1,5 seria 4,75, ou seja, a inflação esse ano está fora da meta já. Então isso pode vir a piorar esse cenário aí de convergência da inflação para a meta. Agora vamos olhar de um outro ponto de vista também, né, que eu acho que é importante, é o seguinte: o combustível no Brasil ele é muito taxado. Então essa ideia de reduzir a tributação de energia é uma boa ideia, porque ela incentiva a atividade econômica. O problema é que abrir mão desses impostos deveria ser contrabalançado com queda de gastos por parte do governo. E esse governo, até o momento, não mostrou qualquer interesse em reduzir gastos. O governo Lula, ele me lembra muito aquela criança que pede o pai para comprar uma coisa e o pai diz que não tem dinheiro, ele faz pirraça. É o que ele está fazendo no momento, levando o país aí a aumentar o risco fiscal, que é a possibilidade do governo não conseguir arcar com suas contas. Esse aí é uma fragilidade. Aí volta para o caso do combustível. Você reduz o imposto, isso seria bom para a atividade econômica e bom para o setor privado. Só que, por outro lado, sem corte de gastos, isso prejudica e gera aí um aumento do risco fiscal. E aí a gente cai num outro problema que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente olha a expectativa de inflação, particularmente se você olhar o boletim Focus do Banco Central, você vai ver que a inflação, tanto desse ano como dos próximos 3 anos, ou seja, durante 4 anos, ela tem descolado do centro da meta e tem só aumentado. Isso é fruto dessa fragilidade que nós temos hoje, né? As brigas marginais ainda, que estão ocorrendo dentro da economia, eles só fazem com que esse cenário piore. Quais são as brigas marginais? É o presidente da República e políticos interferirem numa questão que é extremamente técnica, que é a taxa de juros, ou a Selic, que aí permeia toda a economia. Segundo, mais uma vez, a interferência do governo na independência do Banco Central. Então, quando você coloca tudo isso junto, você vê a fragilidade que nós estamos no momento, né? E isso é ruim para a economia, é ruim para o crescimento econômico, para a geração de empregos e assim sucessivamente. Até o momento a economia está bem, a economia está crescendo. No final dessa semana nós vamos ter o PIB brasileiro aí, do 4º trimestre, para fechar o ano, deve vir bem, as expectativas são boas, mas é isso que a gente não pode parar. A economia está bem, está crescendo, mas a inflação é preocupante e um grande ajuste do governo seria o seguinte, né, o melhor cenário: não traz de volta os impostos e corta gastos para compensar a perda de arrecadação. É isso aí que seria uma coisa muito interessante para a economia brasileira, tá? Isso geraria boas expectativas e mostraria que o governo está entendendo
que a irresponsabilidade fiscal não é o caminho que vai nos levar à estabilidade e ao crescimento. Muito bem, né, colocado aí a sua visão em relação a esse assunto. Você tocou aí no tema do PIB. A gente sabe que PIB é retrovisor, mas né, e um dado importante, inclusive, até para a gente ter um fechamento, né, o dado do último trimestre, que acaba trazendo o fechamento do ano como um todo. Mas sem olhar para o retrovisor, também se acaba trazendo uma análise olhando para o para-brisa, né, ali para frente, quais são esses desafios. A gente ainda não tem essa âncora fiscal. Há uma grande perspectiva ali do mercado sobre este tema, até porque o próprio Haddad diz que vai antecipar, será em março aí divulgado, né, essa nossa nova âncora fiscal, mas você trouxe aí muito bem, é um governo que tem muitos gastos, anunciado mais gastos, e a gente tem aí um ponto muito sensível em relação a esse assunto, enquanto não tiver realmente aí um desenho, né, principalmente sobre esta nova âncora. Eu queria entender um pouco mais também da sua visão em relação, né, você falou que você acredita que vai vir um PIB bom, mas sem ser só o anterior, né, olhando para frente, como que você visualiza a gente estava até falando um pouco mais cedo aqui sobre a questão da China, dos impactos, né? Se conta muito aí com a boa sorte de um boom das commodities novamente, como aconteceu nos governos anteriores do PT. A gente não pode deixar também de falar sobre isso. Mas a China hoje, a gente já viu o minério caindo, porque a China está ali muito preocupada com a poluição, vai segurar um pouco em relação a a reabertura, principalmente por conta da poluição dessas fábricas que utilizam ali o minério e o aço como um todo. Mas queria entender também da sua visão as perspectivas, né, para este ano, diante deste cenário ainda incerto, por não ter uma âncora e não ter esse desenho ainda definido. Então, vamos lá, então. Passo a passo. Então, primeiro o PIB. Com certeza o PIB está mostrando aí o comportamento do ano anterior, ou do trimestre passado, né, o quarto trimestre de 2022. Mas o PIB ele tem uma persistência grande, ou seja, quando ele está crescendo, ele tende a julgar isso para frente. Então, vir do último trimestre de 2022 com um crescimento forte, empurra já o primeiro trimestre desse ano. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ver. Existe o PIB, olha o passado, mas ele te dá uma persistência. Não havendo choques negativos, né? Por exemplo, 2020 teve um mega choque aí, que foi a pandemia, que, obviamente, derrubou o crescimento que a gente começava. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele é importante porque ele traz essa persistência e continua empurrando a economia. Vamos lá. Agora a questão da China. A China ela pode ter alguns impactos. O primeiro impacto é trazer crescimento. Então ela cresce. A China é uma economia que produz muito bens manufaturados, ela consome muito commodity, que o Brasil é grande exportador. Logo, com eles comprando muito, os preços sobem, isso nos beneficia, como você falou, isso beneficiou muito o primeiro e segundo governo Lula e prejudicou muito o governo Dilma, que ao ver as receitas caindo, não conseguiu reagir com o corte de gasto, que volta ao nosso caso aqui. Nós temos uma economia, nós somos um país emergente e uma economia volátil, né? Essa volatilidade tem várias razões. Por exemplo, o fato do presidente da República não respeitar a independência do Banco Central. Tem outros. O fato do presidente da República não querer respeitar o orçamento. Então, isso é típico, são países que têm instituições frágeis, e não consegue gerar um arcabouço estável, previsível e leve ao crescimento. Então, se nós ficarmos olhando a China lá, se a China cresce ou para de crescer, isso impacta aqui dentro. Então, nós temos que ter um crescimento, o crescimento chinês, ele nos contribui aqui. Mas vamos para outra coisa. Uma preocupação agora do mercado é nos Estados Unidos. Veja só. A economia americana parecia, no final do ano passado, que ela estava com inflação em queda e crescimento em queda, que era o famoso soft landing. Que ela ia conseguir conter a inflação com contenção do crescimento sem gerar recessão. Com os dados da semana passada, começa a preocupar, porque mostrou a economia recuperando e a inflação subindo. Teve um repique lá. Isso significa que os juros americanos tendem a subir mais. Aí voltamos para nós aqui. Quando os juros lá começam a subir mais, se nós tivermos crescimento, ajuda. Por quê? Ora, a economia fica lucrativa, as empresas que estão lucrativas, o investidor ele vai balancear. Um pedaço do dinheiro vai para os Estados Unidos, um pedaço fica aqui. Mas se a nossa economia não está crescendo e os juros americanos sobem, a saída de capital do Brasil tende a desestabilizar câmbio, inflação e o nosso crescimento. Então esse é um cenário que a gente tem que ficar muito preocupado.
Tá? A China é um ponto, a China puxa, a gente tem potencial, mas também tem potencial de puxar a inflação. Essa briga do presidente hoje com o Banco Central e com a política monetária gera instabilidade. Essa instabilidade ela pode ser ainda pior devido ao aumento dos juros nos Estados Unidos. Esse é um cenário que a gente tem que acompanhar e que pode estar presente aí ao longo desse ano. Ou o governo entende que ele tem orçamento e gera estabilidade, ou ele pega uma instabilidade e amplia em 2023 com uma política de juros americana. Boa. Quero trazer o Vandick Silveira aqui para a nossa conversa também. Arilton, o Vandick tem perguntas aqui para você. Fica à vontade, Vandick. Tudo bem, Arilton? Como é que você está? Um prazer tê-lo de novo, assim, próximo. Eu me lembro muito de você no IBMEC. Sempre um grande economista, um grande professor. Obrigado. Tive a satisfação de conhecê-lo quando estava no IBMEC e é muito bom ver a sua análise objetiva, clara e tocando nos pontos essenciais. Eu concordo integralmente com o Arilton na questão de corte de gastos, né? A gente é um país emergente. Entre países emergentes, a relação dívida-PIB não passa de 45%. Nós somos o único emergente que estamos na beira dos 75%, 76%, com uma deterioração, uma vez que a taxa de juro é muito elevada, a taxa real impacta demais o crescimento a dinâmica da dívida. Uma das coisas que mais me preocupa no Brasil é a questão da dinâmica da dívida, porque, de fato, nós podemos quebrar, né? Existe um potencial da gente ter um problema de liquidez e não ter como sanar isso aí, uma vez que a quantidade de juros se acumula. Somente esse ano nós vamos pagar mais de 720 bilhões de reais de serviço da dívida. Então isso é uma coisa que me preocupa muito. O Arilton trouxe um ponto essencial para esse debate, e eu acho que quando a gente fala e me perguntam muito a respeito se deve reonerar ou não o combustível, eu faço o seguinte: a gente precisa dividir essa ópera em dois atos, com um intermezzo no meio, para que a gente possa fazer análise de fato. Do ponto de vista de curto prazo, faria sentido você reonerar, uma vez que o país tem a expectativa de déficit primário de 240 bilhões de reais. Quer dizer, os 36, 40 bilhões que seriam arrecadados com a reoneração ajudariam a diminuir em 15%, 16% esse déficit. O problema é no segundo ato da ópera, que é onde você tem que pensar o seguinte: mas vamos pensar quanto é que a gente onera a gasolina, a quantidade de tributos em cima da gasolina no Brasil. Se eu não me engano, todos os tributos de gasolina e diesel chegam a alguma coisa de 60% do custo final, né? E a gente, de fato, tem uma frota de caminhões no Brasil que são o modal essencial e primordial de fazer todo o processo logístico de todas essas commodities que estão muito longe dos portos onde o Brasil consegue exportar para o mundo inteiro. Quer dizer, não faz sentido você onerar esse tipo de combustível que é a base da exportação e da distribuição doméstica. Isso em si gera um processo inflacionário no país. Tá? Então, esse é um problema estrutural. Nós não temos rios que são navegáveis, que saem do interior para a costa, e nós também não temos a quantidade necessária de ferrovias. Então, o modal tem que ser o modal mais caro que existe, que é esse transporte. Aí tem a segunda parte dessa história. Como é que nós vamos justificar dar subsídio na gasolina de pessoas como eu, que dirige um carro que tem 300 e poucos cavalos de potência? Essencialmente, o governo está subsidiando pessoas que não deveriam estar sendo subsidiadas, porque elas não precisam de dinheiro para serem subsidiadas, as pessoas que têm carros. Quer dizer, isso é uma questão muito fundamental. Aí a questão final nesse segundo ato da nossa ópera aqui é o seguinte: uma vez que a gente tem tantos ônus em cima do combustível, a gente onera tanto com impostos,
Será que não é o momento do governo fazer um corte radical na sua postura gastadora? E essa é uma questão institucional brasileira. Como o Arilton falou, o governo brasileiro é uma criança que comeu o sanduíche, tomou o milkshake e agora está brigando com o pai para comer o picolé. E o pai deu um picolé de limão e ele quer agora o picolé de chocolate. Quer dizer, não tem fim esse negócio. E aí, como existem restrições orçamentárias reais, o governo se revolta contra o remédio, que é a taxa de juro, não contra aquilo que está ocasionando a doença, que é esse apetite voraz gastador. Pô, olha só, eu acho que o ponto é esse mesmo. E eu vou te falar, não é subsídio, aí eu vou usar outra palavra, é redução da taxação que já é elevada. O governo não está vendendo abaixo do preço de mercado. Mas eu concordo que tem esse efeito colateral. Mas vamos lá. Nós devemos lembrar que a economia nossa, a economia de mercado, esse impacto gigante aí que pode ter na redução de custos e do setor privado, na questão de transporte, ele é muito maior do que qualquer problema aí, digamos, que poderia você pensar que você está taxando menos os ricos. Eu, particularmente, eu acho que esse é um problema que a gente sempre quer fazer aqui no Brasil. Não, vamos reduzir imposto, mas aí os ricos vão ganhar também. Todo mundo vai ganhar com a redução de impostos. Eu acho que esse é o ponto. Agora, só para me chamar a atenção, como você falou, é a questão dos gastos. Nós temos reformas aí com capacidade de redução de gastos muito grande. Uma delas deveria ter sido feita pelo governo anterior e não foi feita, que é chamada reforma administrativa, que definir, clarear e colocar limites aos gastos, em particular com salários altíssimos do funcionalismo público. Tá? Então, existe forma de fazer, mas o governo tem que parar de falar em gastos e começar a falar em reforma. Veja só, desde o primeiro momento após a eleição, o governo só discute gasto. Aí, como você falou, o juro sobe e ele vai lá reclamar. Então é o seguinte, para reduzir os juros, o governo pode ajudar em muito. Uma reforma administrativa seria muito bem-vinda. Redução de impostos sobre insumos, em particular, um insumo fundamental, como é o caso da energia, é muito bem-vinda também. E para contrabalançar, como a gente falou, corta gasto, racionaliza gasto, porque o gasto hoje é muito ruim no setor público, nós gastamos muito com salários, os salários do setor público são muito elevados, e aí, para não falar que a gente não discute o lado social, né? Essa máquina pública hoje, como já foi indicado por vários economistas aí, é uma máquina que gera concentração de renda. Aí eu volto, olha, o indivíduo vai lá, paga imposto. O moço que ganha salário mínimo, ele paga imposto sobre combustível. Esse imposto sobre combustível vai para Brasília pagar salários altíssimos. Basta olhar os salários aí do ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito além da capacidade de pagamento de qualquer brasileiro, cidadão médio, a renda média brasileira. Então eu volto para cá, então vamos lá de novo. Dá para reduzir juros? Dá. Basta o governo fazer a parte dele, tanto em termos fiscais quanto em termos institucionais. Respeite as instituições aprovadas pelo Congresso. A independência do Banco Central é uma delas. A política monetária, ela é fruto de decisões técnicas. Eles estão politizando isso, gerando instabilidade. Então, eu acho que esses passos são simples, né? Faz reforma, controle, racionaliza os gastos. Isso vai ajudar com a queda da taxa de juros. Perfeito. Arilton, agora a Débora aqui falando com você, eu quero falar um pouquinho sobre a curva de juros, tá? Eu tenho até aqui com a curva aberta. Hoje a gente tem a curva, né, mais expressionada, desde a ponta mais curta até a ponta mais longa. A gente volta aí do carnaval com o Ibovespa, né, ainda tentando sustentar um patamar positivo e a curva menos despressionada. Mas eu tinha observado, né, eu tinha acompanhado uma entrevista do secretário do Tesouro, Rogério Senon, que me chamou a atenção porque ele diz que a curva de juros do Brasil não reflete a situação do país, na opinião dele.
né? Inclusive, isso estaria justificando por que o Tesouro Nacional não está emitindo um volume de títulos de dívida pública que poderia, porque não está disposto a aceitar, inclusive, aí as taxas solicitadas pelo mercado. E aí ele justifica o seguinte, abre aspas, eu até separei as aspas aqui do que ele disse. Acho que o país tem uma estrutura econômica, mesmo fiscal, que não é compatível estruturalmente com a precificação que nós estamos observando na curva de juros. Você concorda com o que esse secretário do Tesouro, Rogério Ceraúno, tem falado sobre isso? Você acha que realmente a curva está longe aí dos fundamentos da economia do país? Vamos lá. Se nós olharmos o ano passado, 2022, realmente o secretário está correto. Só que o mercado, ele não está olhando o passado. Nós estamos querendo saber o que o governo, esse novo governo, vai fazer. Aí vou voltar à mesma discussão anterior. Esse governo, desde o primeiro dia que foi eleito, só fala em mais gastos. Ele pediu gastos, não sei se vocês lembram, na PEC da transição, ele queria inicialmente 2% de gastos adicionais fora do teto. Entregaram para ele um ano. Ele está reclamando, ele quer mais gastos. Então, o que nós estamos vendo, o que o mercado está precificando, não é o passado. O que nós estamos vendo é o seguinte, será que esse governo vai gerar um estresse fiscal ainda maior? Nós lembramos lá do governo Dilma, do desastre que foi a política fiscal deles. Não cortaram gastos, continuaram gastando e jogaram o país numa mega estagflação, né? Foi uma recessão a maior que nós tivemos na história aí e uma inflação de 2 dígitos. Então, é isso que o mercado está querendo. Esses juros aí está precificando esse comportamento do governo que se diz e se nega, desculpe, a respeitar aí a restrição orçamentária, né? De voltando lá a metáfora que nós fizemos inicialmente, é aquela criança que sempre quer gastar mais e quando o pai diz, olha, e aí quando o mercado diz que não quer, ele faz pirraça. É o que está acontecendo agora. Isso gera instabilidade. De novo, eu concordo que o resultado fiscal do ano passado foi bom, mas o mercado está olhando o futuro. E o futuro, nesse governo, até o momento, tem gerado estresse e aumento do risco fiscal. E o juros está refletindo isso. Perfeito. Obrigada, então, Arilton. Paula. Arilton, obrigada. Quero, só para a gente encerrar aqui nossa conversa, Arilton, queria que você deixasse, então, suas considerações finais. São temas importantes, né? Investidor, esta semana aí tem muitos dados, né? A gente tem PNAD contínua, tem PIB, temos aí, né, várias expectativas, principalmente sobre essa questão da desoneração dos impostos. Também há uma, né, expectativa qual, não sabemos ainda quando deve ser anunciado, só em março, sobre essa nossa nova âncora aí fiscal pelo próprio Ministério da Fazenda, mas eu queria que você deixasse então suas considerações finais diante de todos esses temas. Olha, acho que aqui a questão básica é o seguinte, nós temos uma inflação em queda, ainda fora da meta, fora do limite superior. A convergência pode continuar, ela está lenta, ela pode ser acelerada. Nós temos aí alguns fundamentos fiscais necessários para que isso ocorra. Então o governo tem que começar a parar de falar em gasto, começar a falar em reforma. O governo tem que parar de interferir numa estrutura institucional criada, aprovada pelo Congresso, que é a independência do Banco Central e que deve ser respeitada. Eu acho que, se nós formos nessa direção, é possível manter a convergência e reduzir os juros. Mais ainda, nessa linha de reforma, é possível, inclusive, que o governo reduza a taxação de um insumo fundamental para a economia, que é o combustível, a energia. Com isso, se ele for nessa direção, ele consegue estimular crescimento, ao mesmo tempo que reduz a inflação, reduz juros. Eu acho que esse é o caminho. É tão simples, parece só o governo começar a trabalhar no Congresso. Tá certo, Arilton, prazer. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Fica um convite para voltar em outras oportunidades. É sempre um prazer. Até a próxima. Bom dia para vocês.